Eu queria voltar a esse assunto, Fernando. Na história da igreja, quais os movimentos que você poderia contar para nós sobre o Espírito Santo agindo mesmo? Exato. Ele está presente a cada minuto e segundo da vida da igreja. Sempre. Ele é a alma da igreja, é a vida da igreja, né? Quando nós vemos no século XX, agora, uma eclosão de movimentos eclesiais e de novas congregações, inclusive a reaparição dos carismas, a grande pergunta que a gente faz é, nossa, mas esse pessoal está inventando isso ou isso sempre esteve presente na vida da igreja? Então, é muito interessante. Nós, quando abrimos Atos dos Apóstolos, nós conseguimos perceber no livro de Atos a presença e a ação do Espírito Santo e, digo mais, a testificação. Era algo tangível, a ação do Espírito Santo. Desceu sobre eles em forma de línguas de fogo, ou tremeu o lugar onde eles estavam, ou começaram a falar em línguas, ou alguém foi curado, Percebam que, de fato, os Atos dos Apóstolos nos encorajam a esperar do Espírito Santo coisas tangíveis. Coisas tangíveis. Nos primeiros 4 séculos da igreja, nós vemos isso no testemunho dos padres. Quando a gente lê Santo Irineu de Lyon, ele vai dizer, por exemplo, em alguns dos escritos deles, e nos nossos dias, enfermos são curados. Alguns que estavam mortos ressuscitaram e até hoje caminham entre nós. Você começa a ver os testemunhos, né, de Irineu, de Inácio de Antioquia, de Justino Mártir. Ele começa a falar, Tertuliano, nos primeiros séculos da igreja, aquilo que lemos em Atos dos Apóstolos continua vivo na vida da igreja. O Espírito Santo nem era definido teologicamente, como a gente já falou, mas muito presente e muito atuante. Quando nós temos com Constantino o momento no qual o Edito de Milão e o cristianismo agora passa a ser permitido, e depois com Teodósio, não só permitido, mas religião única, acontece um fenômeno que é o batismo de todos os povos ligados ao Império Romano, inclusive por questão de sobrevivência, né? Se eu não me batizar, eu perco uma série de direitos e etc. e tal. Com isso, há uma mundanização, inclusive, do cristianismo, da vivência da fé, há um decréscimo do fervor, desaparecem muitos destes sinais, e o que acontece? O Espírito Santo, que é vivo e é a vida da igreja, começa a tocar o coração de homens e de mulheres, mas de modo especial alguns homens, que tocados por esse Espírito Santo começam a ir para o deserto. Começam a ir para o deserto, e daí nasce a vida eremítica, é um movimento monástico, né? É aí que tem Santo Antão, né? Antão os no padres Oriente, do deserto, né? Exato. Que a gente conhece. Exatamente. Antão, Pacômio, depois Bento no Ocidente. Com eles reaparecem os carismas, as pessoas vão ao deserto procurando a sabedoria daqueles homens, muitos são curados. Estes carismas que nós vimos em Atos dos Apóstolos, esses homens, na vida deles, esses carismas reaparecem de modo normal. Nós vemos isso presente na vida desses homens, desses eremitas, e logo, através desses 3 nomes que nós acabamos de falar, se organizam as comunidades monásticas, né? O movimento, o monaquismo. E de tal modo isso toma a igreja que não é somente os monges que começam a viver isso, mas homens são profundamente influenciados e que nunca foram monges. Mas essa vida eremita, o que é assim, que chamava tanta atenção? Exato. O eremita é aquele que abandona tudo para viver uma vida de solidão, né? De abandono das coisas materiais e de contemplação. Ele vai para um combate no deserto, um combate com ele mesmo, né? Espiritual também.
E nasce uma das dimensões mais belas da igreja, que é a dimensão intercessória da igreja. Esses homens, em vida de contemplação, sustentam a igreja com a sua oração. E até hoje, né, Fernando? E nós não temos a noção do quanto essas pessoas que têm a vida toda dedicada à contemplação, à intercessão, o quanto elas sustentam a igreja e o mundo, sendo, sim, o mundo, sendo instrumentos próprios do Espírito Santo. Exatamente. Desculpa aí, lembrando o que você falou, Santa Teresinha do Menino Jesus, Sim. Ela nunca saiu do convento, mas a intercessão dela acabou fazendo com que ela seja padroeira de missões. Exatamente. Mas assim, não é que ela saiu para viajar, mas tudo o que ela fazia, as contemplações, não que davam vida às missões. Né? Exatamente. Que depois ela foi padroeira. Exatamente. Nós temos essa dimensão do corpo, a gente fala, Corpo Pio XII fala de corpo místico de Cristo, né? O poder da intercessão. Nós acreditamos de fato que a oração do cristão move o mundo. Deus age em favor quando a igreja reza a Deus, ora a Deus. E nesse período, os monges, esse movimento do Espírito Santo reacende a fé. Essa é a grande verdade. Inclusive, os que não foram monges foram profundamente influenciados. É o caso de Santo Agostinho, é o caso de Santo Ambrósio, homens que foram profundamente influenciados, né?